A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos. Essa é mais uma edição do Culto Racional. Estamos felizes porque o nosso Deus nos dá essa grande oportunidade de, mais uma vez, junto com você, querido internauta, discutirmos um pouco a sua santa palavra, a palavra de Deus, que é o maior tesouro que nós temos. Estamos agora diante de um novo momento do governo no Brasil. A presidenta Dilma, ela foi reencaminhada ao governo. Vamos ver o que acontece agora. Claro que, na minha opinião, isso é ruim para a igreja, mas, por outro lado, queremos declarar aqui que o nosso Deus é o Deus da história e Ele está sob o controle de tudo. Se necessário for dar um aperto para a sua igreja, que está aqui no Brasil, para que essa igreja ela se encaminhe nos ideais de Deus, volte para os ideais de Deus, e o Senhor Deus pode usar qualquer governo, não há nenhum problema. Portanto, não estou triste pelo resultado das eleições. É claro que eu não votei na candidata por causa do seu partido, por causa já sabemos, esse programa aqui já discutiu exaustivamente o programa que há nesse partido, chamado dos trabalhadores, mas que na realidade governa, administra contra a família, contra a igreja, contra os ideais revelados na palavra de Deus. E nós só podemos ser contra. Eu não estou dizendo aqui que o outro candidato era a maior maravilha do mundo, com certeza não. Em termos de corrupção, os dois partidos estão completamente, acho que iguais, praticamente iguais. Mas há outras questões que precisam ser pensadas antes de se fazer uma opção, no momento de decidir o dirigente de uma nação. E eu acredito que essa administração do PT, ao longo desses anos, só foi ruim para a igreja. Na surdina aprovaram muitas coisas que são contra os ideais que Deus aprovou, que Deus revelou, e isso a igreja precisa pensar. Nós precisamos pensar sobre essa questão. E, mas o fato da presidenta Dilma continuar, não há nenhum problema, porque Daniel capítulo 1, versículo 1 em diante, a gente vê que no terceiro ano do rei Jeoaquim, Deus usa, a Bíblia diz que Deus deu aquela nação nas mãos de um governo ímpio, governo de Nabucodonosor, e Deus fez isso para purgar a nação de Israel, porque estava em pecado. E Deus tem controle sobre isso. Depois ele restaurou o seu povo, mas usou aquele governo como instrumento dele. Então nós não temos nenhuma dificuldade. Claro que vamos estar aqui como cidadãos do país, vamos estar aqui para ajudar, dar certo. Vamos ajudar, mas sabendo que por trás de tudo isso existe um Deus da história, que tem controle sobre tudo. Então, esse é o primeiro programa. Logo após as eleições, eu quero, então, parabenizar a presidenta Dilma, seu partido, porque realmente conseguiram com a vantagem aí pequena de 3%, mas a democracia faz isso, então que façam um bom governo e não esqueçam dos ideais de Deus, viu? Porque Deus vai cobrar de vocês, naquele grande dia. Observe que Romanos capítulo 13 diz claramente que os magistrados, que são considerados diáconos, servos de Deus, e, portanto, eles vão prestar contas a Deus do governo que fizeram, se administraram contra os ideais de Deus ou a favor dos ideais de Deus. E eu estou convidando você para estar conosco aqui de volta a essa discussão importante no livro de Romanos, capítulo 2, estamos aqui já há algumas semanas, aliás, desde fevereiro, estamos já indo para um ano, viu? Fevereiro já vai completar um ano, e começamos versículo a versículo de Romanos, capítulo da Bíblia, o projeto é esse, e escolhemos o livro de Romanos, e desde fevereiro estamos capítulo 1, versículo 1, e avançamos até hoje. Hoje estamos entrando no versículo 17 do capítulo 2, tá? Esperamos, ao completar um ano, que a gente saia desse livro. Vamos ver,
mas é um livro que abre discussões para diversos princípios profundos da doutrina cristã, e fazemos questão de dar uma paradinha assim, para a gente discutir esses princípios. Por isso que estamos aqui alegres, felizes, sem pressa, tá? E fica aí os vídeos, se você chegar no site, né, da TV Monte Sião, você vai chegar lá, está escrito Ministrações, logo no topo, aí você clica e vai ver os diversos programas que tem aqui na TV. E você vai clicar em Culto Racional, você vai ver que todas as nossas ministrações estão ali, né, listadas, né, já tem os arquivos, e aí você pode ver programas passados, né? Esse estudo, por exemplo, de Romanos, você vai ver todinho lá, e é uma alegria para nós disponibilizarmos essas porções da Palavra de Deus discutidas aqui no programa. Deus te abençoe, e para dar continuidade, né, para começarmos a discussão de hoje, eu quero convidar você para orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, bendito, exaltado é o teu nome, Senhor. Nós estamos mais uma vez postos aqui nesse estúdio com essa motivação, Senhor, de levarmos ao nosso internauta uma palavra de Deus, a tua palavra para ele, Senhor. Confessamos que somos imperfeitos, incapazes, incompetentes, inclusive. Não há mérito nenhum em nós, Senhor. Mas nos colocamos como instrumentos do Teu Santo Espírito para que o Senhor nos use nesse momento importante, Senhor. Eu sei que é importante para a minha vida, importante para a vida de cada um dos internautas que conosco está, Senhor, e, portanto, que Teu Santo Espírito tenha a direção. Use a minha vida, Senhor. Fale ao meu coração, e que seja algo que venha direto do Teu coração para o coração daquele que me assiste e me ouve, Senhor. Que haja restauração, que haja uma revelação especial para a vida daquele que necessita, Senhor. Que a Tua palavra seja penetrante, transformadora, restauradora, Senhor. Abençoe, portanto, os nossos internautas. Rogamos, Senhor, o perdão dos nossos pecados, Senhor. O Senhor sabe que somos falhos. O Senhor sabe que pecamos, Senhor, mas estamos nessa caminhada, dirigidos pelo Teu Santo Espírito, apontando, Senhor, como alvo a estatura de Jesus Cristo, que é o varão perfeito, modelo para nós. Agradecemos a oportunidade da Tua palavra, Senhor, a riqueza que o Senhor nos dá, e nos consideramos, Senhor, privilegiados, Senhor. E rogamos, portanto, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, prezados. Eu quero, portanto, convidar a todos para uma leitura em Romanos capítulo 2. Nós vamos ler inicialmente todo o bloco, né? Toda vez que a gente começa um novo bloco, a gente lê todos os versículos, que dizem assim: Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que glorias na lei, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor?
Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui é uma nova investida, né, do apóstolo Paulo, né, atacando diretamente, né, o orgulho judeu. Tá? A gente vai avançar um pouquinho mais nessa discussão, porque aqui vai abrir assim, discussões bem interessantes com respeito a essa questão da lei e da graça. Desde a semana passada, a gente já estava começando, eu li um pouquinho Gálatas, né? Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9, tá? Falando dessa controvérsia, né? Da graça e da lei. Tá? Bom, isso porque começamos a falar, a gente estava fechando a discussão do versículo 15 e 16. Deixa eu lê-los de novo. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os, que defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Discutimos na semana passada a questão de que Paulo reclamava de um outro evangelho que alguns mestres judaizantes estavam pregando, que não incluía, né, o julgamento, né, na sua mensagem, e além disso não identificava Jesus como aquele que administra, ou que administrará o julgamento dos homens, né? Porque o evangelho, ele não só mostra, né, o amor de Deus, a posição dos remidos, a posição da igreja, né, o destino da igreja, o elevado destino dos remidos em Cristo, mas ele inclui também o conceito de julgamento e ainda apresenta, como diz o versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo, ele faz uma ênfase dizendo, segundo o meu evangelho, exatamente para estabelecer um contraste nesse particular. Tá? Bom, e eles não ensinavam, portanto, esses mestres judaizantes, né, queriam judaizar a igreja cristã, eles não identificavam ou não ensinavam sobre a atuação de Cristo como juiz. Aí nós abrimos um parêntese para falar um pouquinho sobre a questão da graça e da lei. Lemos Gálatas de 1 a 9 para mostrar a dificuldade, né, como exemplo apenas, de uma igreja, de uma comunidade primitiva que enfrentava essa contradição dos mestres judaizantes. Era uma comunidade que judeus haviam se convertido, tinha também gentios ali convertidos, e o fato dos judeus terem esse orgulho religioso e se considerarem melhores, né, mais excelentes do que os povos gentios, então eles vendo que no âmbito da cristandade todos eram iguais, porque todos eram salvos, todos filhos de Deus, todos lavados pelo sangue de Jesus, todos com o seu nome escrito no livro da vida, eles simplesmente disseram, não, mas não podemos ser iguais. Não podemos ser iguais, nós somos melhores. Nós é que somos o povo de Deus. Então, para que o gentio realmente seja considerado o povo de Deus, segundo os nossos olhos, eles vão ter que cumprir também a lei, como nós cumprimos. E tudo isso era uma farsa, tudo isso era uma grande mentira. Primeiro que eles não cumpriram lei nenhuma. Tá? Eles tinham a lei foi revelada a eles, mas eles não cumpriam a lei. Né? Nem aqueles mandamentos mais externos eles conseguiam cumprir completamente, cumpriam parcialmente, e em muitos momentos esse cumprimento da lei externa, né, daqueles mandamentos externos, era mais para se exibirem, exibicionismo, tanto que o Filho de Deus, quando esteve entre eles, os identificou como hipócritas, né? Criticou a sua prática de fé, né? Porque
havia muito exibicionismo, muita hipocrisia, e eles ainda queriam colocar essa coisa da lei, o fato de serem descendentes de Abraão, como uma garantia de que já eram salvos e que já estavam absolvidos, né, do julgamento divino. Esse texto de 17 a 29, ele traz essa discussão de novo, ele traz essa discussão à tona, mostrando essa dificuldade. Mas depois eu vou voltar para Gálatas, eu li Gálatas 1, de 6 a 9, mas eu vou, neste instante, voltar para Gálatas, capítulo 3, aonde o mesmo apóstolo identifica a relação deles com Abraão e a questão e o fato deles não cumprirem a lei completamente. Já, em havendo tempo, nós vamos chegar lá. Mas vamos dar uma continuidade aqui. Então, o texto, ainda no 16, diz que o julgamento irá até aquelas coisas bem escondidas, e esse julgamento vai acontecer nesse nível, né, de detalhe, aquelas coisas que nós escondemos e até escondemos com sucesso, né, porque a mente humana ela tem uma capacidade assim, muito, muito interessante. Às vezes se esconde um segredo a vida toda e morre-se com aquele segredo guardado ali. Mas a Bíblia diz, né, que no dia do julgamento tudo isso será levado à tona. Olha o que diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Isso é se referindo ao que ele falou dos gentios que não têm lei, mas que parcialmente cumprem alguma coisa da lei. Mas ele começa agora a falar da consciência, discutimos na vez passada, diz assim: testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, né? Haverá uma forma lá no julgamento que os pensamentos e a consciência vão depor, né? Lá no julgamento. A consciência vai dizer: olha, em tal situação eu disse para não fazer, ou eu disse para fazer. Né? O pensamento vai dizer: olha, e eu pensei assim e assado. E isso tudo vai ser trazido à tona. E ainda diz assim: quer acusando, quer defendendo. No dia em que Deus há de julgar, observe, os segredos dos homens. Segredos mais profundos não sobreviverão ao julgamento. E diz que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O Evangelho, a pregação completa do Evangelho, fala também de Jesus como aquele que administrará o julgamento dos homens. Tá? Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Observe, vou ler mais um versículo aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Observe os motivos mais ocultos, aquilo que está bem escondido lá nas trevas do coração. Todos esses serão trazidos à tona. Insondáveis profundezas da hipocrisia, né? Daqueles que são justos aos seus próprios olhos. Quantas vezes nós somos assim, né? Justos aos nossos próprios olhos, tá? Mas quando vai ver lá na profundeza do nosso coração, estamos sendo hipócritas, né? Deus nos chama para sermos pessoas autênticas. Deus me chama para eu ser uma pessoa autêntica. Essa mensagem é para todos nós, queridos. Não tem bom aqui não. Todos nós, diante da santidade, da perfeição de Deus, somos completamente, né, frágeis, com os quais o apóstolo tinha de tratar, né? Essa hipocrisia ali desses mestres, Paulo tinha que tratar, né, 24 horas, e ele diz: olha, Deus vai julgar os segredos ocultos lá do coração, tá? Precisamos descansar, né, na santidade de Deus, descansar na graça do Senhor, descansar no cuidado do Senhor, nos méritos do Senhor. Tenho que descansar nos méritos de Jesus Cristo, não nos meus. Se eu depender dos meus méritos, se você depender dos seus méritos, estamos perdidos. Eu falei
sábado passado, numa vigília, numa igreja, eu disse: olha, irmãos, eu tenho 4 notícias para dar para vocês. A primeira é que hoje eu pequei. E eu pequei tão seriamente, irmãos, que eu feri profundamente a santidade do nosso Deus. Ficou todo mundo espantado. A segunda coisa que eu quero dizer, irmãos, é que ontem eu pequei também. E ontem eu feri profundamente a santidade do meu Deus. A terceira coisa que eu tenho que dizer para vocês também é que amanhã provavelmente eu vou pecar também e vou ferir também a santidade do meu Deus. Porque essa é a condição que nós estamos aqui. Por mais aperfeiçoados, vamos dizer, por mais santos que formos, quanto mais próximos estivermos da luz, mais os pinguinhos de defeitos vamos enxergar. Aí o Senhor nos corrige e a gente cresce espiritualmente. Mas quando cresce espiritualmente, nos aproximamos mais dessa luz. Outros pinguinhos, às vezes mais profundos, aparecem. Sabe por quê? Porque estamos comparando a nossa justiça com a justiça infinita de Deus. Essa é a nossa condição. Não tem bom nisso. Aí eu falei para os irmãos, a quarta coisa que eu quero dizer é que eu estou descansando na graça do Senhor. E é a graça do Senhor que remove todos os meus méritos e me coloca na presença de Deus perfeito, porque em Cristo estamos perfeitos, me coloca na presença de Deus pelos méritos de Jesus Cristo. Por isso que esses pecados que cometemos, que inevitavelmente, ainda que seja um pensamento de alguns segundos, observe como é a santidade de Deus, observe como é a perfeição do nosso Deus, ainda que seja um pensamento de segundos, mas que são pensamentos pecaminosos, obras mortas, consciência com obras mortas, isso já fere a santidade de Deus. Todos nós estamos mergulhados nessas condições, estamos crescendo, graças a Deus que está em Cristo significa crescer também. Mas, queridos, apresentar os nossos méritos, como estes aqui faziam, como os judeus na época tentavam fazer, apresentar, eles eram o povo escolhido, e eles, portanto, cumpriam a lei, que era mentira, e, portanto, eram melhores do que os outros, e, portanto, já estavam absolvidos, livres do julgamento de Deus. O julgamento de Deus que tem a ver com prescrutar o coração do homem até no mais íntimo, da sua estrutura, a santidade de Deus ia até lá, eles achavam que eles estavam já absorvidos do julgamento. Isso é querer depender dos próprios méritos. Jamais podemos fazer isso. Aqui está a palavra de Deus, não tem bom não. Sabe quem é que tem que ser honrado aqui? É a palavra de Deus. Quem tem mérito aqui é a palavra de Deus. Não sou eu, não é você, não é ninguém. Porque todos nós estamos dependentes da graça do Senhor. Sem a graça, com os nossos méritos, jamais chegaremos na presença do Senhor. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que honra a Deus, que não honra o legalismo, a arrogância religiosa, o homem que acha que porque é um líder de uma grande comunidade, ele é o tal, ele é o santarrão, ele é aquele que é o modelo de santidade, quando na realidade isso não passa de profunda hipocrisia na vida de muitos deles, de muitos de nós, Isso em diversas escalas. E os judeus, eles sofriam dessa dificuldade, Logo, logo a gente vai ver até onde, quando foi que isso começou, qual foi o equívoco lá na origem, o que foi que originou esse comportamento judaico, religioso, Aqui está em foco, portanto, os judeus que se julgavam guardadores da lei, mas que eram reprovados, por um julgamento verdadeiramente prescrutador, que revelaria seus motivos ocultos,
E é claro que isso se aplica a nós também. A gente está falando dos judeus, mas estamos aplicando para nós também, que não somos judeus. Né? Essa hipocrisia religiosa, né, ela cabe para todo mundo. Né? Nós só estamos bem, queridos, quando dependemos do Senhor Jesus, quando o Espírito de Deus está dirigindo as nossas vidas. Mas se depender de nós com as nossas vaidades, né, com as nossas pretensões, já estamos reprovados. Tá? E depois que Paulo fala isso no versículo 16, agora vamos entrar no 17. Ele começa a fazer uma conversa na qual ele pergunta, isso era um estilo, né, literário, chamado de etribe estoica. Ele começa a fazer perguntas e ele mesmo responde, para construir uma ideia. O Espírito de Deus lhe dando a instrução e ele escrevendo com respeito a se os judeus são excusáveis ou inexcusáveis, né? Então, e ainda ele aproveita para falar da verdadeira circuncisão, tá? Vamos chegar nesse ponto. Ele diz assim: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, observe que ele está evocando aqui, né, evidenciando aqui a religião, né, o fato do fulano ser um judeu, da religião judaica, né, que era a discussão que estava aqui, e também a questão religiosa e, a gente vai ver, confirmar adiante, a questão racial também, o fato de ser judeu e o fato de não ser judeu. Então, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, observe, se refrigera na lei, né? O repouso aqui é o mesmo que apoiar-se na lei. Você que está, né, se apoiando aí na lei, repousando na lei, se refrigerando na lei, está se enganando, né? E te glorias em Deus, dizendo que, como eles se gloriavam em Deus, dizendo, olha, eu sou o povo escolhido de Deus, né? Já estamos aprovados diante de todos os povos, porque Deus escolheu a nós, usando o nome de Deus, inclusive, se gloriando com o fato de Deus ter escolhido eles e ter dado, inclusive, a lei para eles, tá? Paulo está confirmando, você que é assim, assado, etc., e que sabes a sua vontade, observe que saber a vontade de Deus, isso era um privilégio, né, dos judeus, que o Senhor revelou a sua vontade para eles, né? Eles sabiam a vontade de Deus revelada ali na lei. Estava revelada a vontade de Deus na lei, e eles sabiam sobre a vontade de Deus. Mas a grande pergunta é, saber a vontade de Deus é suficiente, né, para agradar a Deus? Outra pergunta é, você pode responder não, mas cumprir a lei é suficiente, tá? Ah, beleza. Aí eu faço a pergunta, cumprir a lei, pôr a lei em prática, é bastante? Primeiro, ouvir a lei apenas não é saber da lei, ou mesmo ouvir a lei, não é o bastante, já sabemos disso. Pôr a lei em prática, né, é o bastante para Deus? Essa é a questão. Também não é bastante, porque muitos de nós imaginamos exatamente isso que eu falei. Olha, irmão, você sabe que ouvir a lei, né, não é o bastante, mas praticar a lei é o bastante. Mas nós dizemos que não. Praticar a lei não é o bastante. Sabe por quê? Porque santidade, espiritualidade, vai além do que os princípios legais. Tem a ver com relacionamento, com intimidade com Deus. Isso sim é espiritualidade, que ultrapassa, inclusive, essa questão da lei. Se o homem conseguisse, né, cumprir a lei completamente, se conseguisse, isso nem seria santidade diante de Deus, seria santidade do ponto de vista dos homens. Porque a santidade de Deus é muito maior do que isso, né? E só cumprir a lei, ainda que isso fosse possível a nós, não seria um sinônimo de espiritualidade aprovada por Deus. Porque pode ser apenas um cumprimento de uma regra, né, de preceitos legais, mas que nada tem a ver com um relacionamento genuíno com o seu Deus, com o meu Deus. Essa é uma questão que vai estar sendo discutida aqui também. Sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes. Muito bem.
Eles reivindicavam isso, que estão aprovando as coisas excelentes, com base na lei, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos. Olha, nós conhecemos a verdade, vocês têm que nos seguir. Somos guias dos cegos. Luz dos que estão em trevas. É exatamente. Não é isso, inclusive, que nós religiosos falamos para a sociedade? É isso que falamos, sim. Tá? É correto aplicar é correto reivindicar esse papel para nós? Acredito que não. Nós não temos que nos apresentar como os perfeitos e os outros estão em trevas. Tá? Observe o que eu vou dizer. Mas, na realidade, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é ser fiel à verdade. A verdade é que nós somos imperfeitos, a verdade é que o mundo está em trevas, sim, senhor, mas a verdade também é que Jesus Cristo é o Salvador. A verdade é que, com os nossos méritos, não podemos jamais chegar na presença do Senhor. Todos nós somos imperfeitos, os religiosos e também aqueles que estão nas trevas. Agora, é verdade também, por isso que o compromisso é com a verdade, é verdade que em Cristo Deus me recebe como perfeito. É verdade que eu tenho que levar essa mensagem para as pessoas que estão perdidas. O nome disso é Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas precisam saber que elas não precisam viver mais escravas do pecado, não precisam viver mais torturadas pelas trevas, pelas agências infernais. Elas precisam saber que há perdão para os seus pecados, e esse perdão está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Elas precisam saber isso. E quem é que tem que informar para elas? Aqueles que um dia receberam esse perdão. Aqueles que um dia foram recebidos em Cristo Jesus, que tiveram seus pecados perdoados e que possuem comunhão com Deus. É diferente de um relacionamento legalista a partir das obras. É importante que se entenda isso. Bom, então, esses versículos, eu vou avançar, né, mostra esse contraste aí de um povo que se dizia perfeito por ser religioso, etc., e que desprezava os outros povos, né, por não terem esses elementos, essas informações que eles tinham. E o próprio Deus reprovava isso, reprovava essa atitude. Então, o orgulho religioso é reprovável diante de Deus, sim. Tá? O que não podemos fazer é negar a verdade do Evangelho de Jesus, que diz que, mesmo você sendo imperfeito, se você se arrepender dos seus pecados, Deus coloca à sua disposição os méritos do seu filho. Não são os seus méritos, não são os méritos de outro, não é de alguém iluminado, né, algum homem iluminado que apareceu na sua vida, né, querendo governar, mandar na sua vida, não. Os méritos do Filho de Deus que morreu por você estão à sua disposição e gratuitamente. Se você se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus como seu Salvador, o Deus Todo-Poderoso que idealizou essa forma, né, que se chama Evangelho de Jesus Cristo, essa forma de lhe trazer até ele vai cumprir em sua vida tudo aquilo que ele falou. Né, tudo aquilo que Cristo falou, né, sobre você, que se você nascer de novo, ele cumpre na sua vida. E nós ficamos, sabe como? Guardados nas asas da graça do Senhor. Não vamos viver dependentes, né, de méritos pessoais. É óbvio que se estamos em Cristo, vamos praticar boas obras, claro que sim. Isso é como é que eu diria, é uma consequência natural do nascido de novo. Ele pratica boas obras. Não é possível um nascido de novo não praticar boas obras. Se ele é dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai levá-lo a praticar obras que agradam a Deus. Agora, praticar boas obras não é para que ele tenha algum ganho, algum mérito diante de Deus, que ele, por exemplo, seja salvo pelas obras, não. Ele pratica as obras porque é salvo, tá certo? E por que ele é salvo? Pela graça. É a graça, né, que nos alcança, essa misericórdia infinita de Deus, que mesmo eu sendo imperfeito, incapaz, não tenho nada para oferecer ao Senhor, o Senhor me acolhe com seu amor e me restaura. Isso é graça. Isso é graça e vamos ficar toda a eternidade em dívida com o Senhor. Mas como o relacionamento é de amor, né, aí é onde está a espiritualidade. Como o relacionamento é de amor com o Senhor, não vai haver essa cobrança, né?
das minhas dívidas, porque elas foram todas pagas por Jesus Cristo. E agora eu tenho um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. É isso que Deus quer e sempre quis. Deus sempre quis isso com Israel. Deus sempre quis isso com os hebreus. Os levou de Abraão até Moisés nessa condição. A gente vai ver essa ideia. Mas deixa eu fechar aqui o versículo, que diz assim: instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Isso, tudo com base na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? É a questão dos judeus e a minha questão também, porque eu estou aqui me propondo a ensinar, né, para você. E como a palavra de Deus é que tem honra aqui nesse programa, é a palavra de Deus que é maior aqui, eu tomo isso aqui para mim também. Você, irmão Deus, que está ensinando aí no programa Culto Racional, né? Você que se atreve a ensinar, você não ensina a você mesmo também? Eu vou ter que vigiar sobre isso. Porque, teoricamente falando, é muito fácil você chegar aqui e ensinar a palavra para os outros. Mas eu também tenho que me submeter, né, ao ensino que o Espírito de Deus está dando a mim também. Ela também precisa me ensinar, ela também está me ensinando e eu preciso ouvi-la. Sabe por quê? Porque eu estou no mesmo patamar que todos vocês, né? Eu também sou fraco, eu também dependo 24 horas da graça do Senhor, eu dependo dele. O próprio Jesus falou que ele dependia do Pai dele. As coisas que eu faço, não as faço de mim mesmo, né? Mas aquilo que eu ouço do meu Pai, isso é que eu faço. Então Jesus, ele vivia, nos deu exemplo aqui de dependência de Deus. É assim que nós servimos ao Senhor, dependendo dele, sujeito ao seu senhorio, à sua soberania. Não é dando ordem para Deus, não é decretando coisa para ele ter que fazer. Isso é paganismo. Bom, então voltando aqui, aí vem a crítica, né? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. E esse era um problema. Essa questão financeira era um problema sério na comunidade judaica. O próprio Jesus, em muitos momentos, desmascarou eles, a certas desonestidades que aconteciam, certos engodos, né, financeiros, né, para tirar recursos das pessoas, certas tradições que eles inventavam, e com base na tradição as pessoas ficavam fiéis às tradições, mas esse fato de ser fiéis a certas tradições, terminavam sendo infiéis aos mandamentos do Senhor. E Jesus criticou isso severamente. Então, o apóstolo, aqui o Espírito de Deus usando ele começa a mostrar, né, sinais da prática religiosa desses homens e mulheres que se consideravam superiores, né, aos gentios. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? É interessante isso aqui. Uma vez questionaram Jesus sobre essa questão, né? Sobre a questão da carta de divórcio, etc. E entrou essa discussão sobre o adultério. É importante ser dito que na cultura deles, e aí não tem nada a ver com o que Deus disse, eles só consideravam adultério se fosse uma relação, né, sexual íntima com a mulher dos outros ou com o homem dos outros. Observe que Davi tinha outras mulheres e não era considerado um adúltero. Incrível isso, né? Mas quando ele lança a mão da mulher do outro, de um dos seus generais, aí constituiu-se um adultério, que era a mulher do outro. Mas Deus nunca ensinou isso para eles. Isso foi o quê? Interpretações que eles fizeram daquilo que Deus disse na lei, e fizeram interpretações convenientes. Na época de Jesus, aqueles rabinos que tentavam colocar Jesus no canto da parede nessas questões, eram rabinos que seguiam certas culturas, certas interpretações dos textos do Antigo Testamento, ao ponto de fazerem certas leis que diziam o seguinte, dentro das interpretações dele, que um rabino poderia contratar os serviços de uma mulher por um dia. Quer dizer, eles se permitiam ao pecado, se permitiam ao adultério e se justificavam em cima de interpretações que eles mesmos escreviam, né, do que Deus havia revelado. E muitos faziam ênfase, muito mais, dos livros da interpretação da lei do que na própria lei. Essa era a hipocrisia reinante, né?
E esse povo impuro, cheio de pecado sexual, chegou tentando, né, questionar Jesus, né, nessa parte, né, do adultério, do divórcio, etc. Sabe o que Jesus disse para eles? Vós bem sabeis que no princípio não era assim. Jesus deixou bastante claro naquele momento que eles, que eram líderes religiosos importantes, eles haviam saído dos princípios que Deus havia estabelecido. Isso é o que a religião faz quando ela não tem base, né, na direção, ou não tem base nos ideais de Deus. Quando ela não prega que a verdadeira religião é ter intimidade com Deus, né? É ser dirigido pelo Santo Espírito de Deus. Que a verdadeira religião não é essa religião em cima de regras a cumprir, em cima de dogmas, né, de preceitos de uma certa lei a cumprir, quando isso sabemos que isso não gera espiritualidade. É importante? É claro que é importante. Porque se eu tenho intimidade com Deus, uma consequência natural é amar a vontade dele. E, consequentemente, eu vou fazer a vontade dele, porque eu tenho intimidade com ele. Mas cumprir a lei deveria ser, portanto, uma consequência da minha relação com Deus, da minha intimidade com Deus. E não o contrário, né? Eu achar que o fato de estar cumprindo certos dogmas, inclusive das nossas igrejas, das nossas denominações, isso implica em servir a Deus. Não, eu posso estar até servindo aos homens, posso até estar servindo a denominação, mas a Deus não. Essa é a grande questão, inclusive a grande questão do século, porque deixamos de orar, o século mudou, o milênio mudou, não oramos como orávamos no passado e como deveríamos orar hoje. O diabo, ele se atualizou, ele incorporou as tecnologias. Hoje você tem pecados que no passado não tinha. Pecados da internet, por exemplo. Então, hoje, a multidão de pecados, cada dia se prolifera mais. Pecados novos estão aparecendo. As trevas estão encarregadas de promover, né, essas motivações pecaminosas na sociedade mundial. Hoje teríamos muito mais motivo para orarmos mais ainda, né, para nos submetermos mais à soberania de Deus, à santidade de Deus. Mas hoje estamos nos afastando disso. Mas estamos querendo justificar a nossa vida espiritual em cima do cumprimento de dogmas das nossas religiões, das nossas igrejas, das nossas denominações. Mas eu quero dizer que eu não posso convencer ao Deus Santo dessa forma. Você não pode convencer ao Deus Santo desta forma, porque Ele não disse isso. Ele não disse isso. Jesus disse que eu deveria nascer de novo, né, e ter intimidade com Ele. Isso é a verdadeira religião, ser dirigido pelo Espírito de Deus. Conhecer, Jesus definiu isso muito bem. Ele disse, olha, a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Observe, Jesus define a vida eterna como uma consequência do nosso conhecimento, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, é relacionamento, tem a ver com relacionamento, não tem a ver com processo de legalismo, né, cumprir, né, elementos da lei, cumprir mandamentos da lei, não. Isso pode até vir a acontecer e, consequentemente, vai acontecer, mas como fruto, como produto de um relacionamento com Deus. E não achar que o fato de você ser dizimista, por exemplo, o fato de você, dependendo aí, eu vou falar da minha denominação, né, você ter essa indumentária aqui, os homens usam paletó e gravata, cortam o cabelo, as mulheres não cortam o cabelo, não pode cortar o cabelo, né, tem que ter um certo, digamos assim, uma aparência, né, exterior, como eram os judeus, tá certo? Você pode até fazer tudo isso, né? Não é um mal, não existe um mal, digamos assim, essencial, né? Não isso talvez não prejudique, né, sua vida espiritual. Isso tem a ver com a obediência. Você resolveu fazer parte de um grupo ali, eu discuto isso com minha filha pequenininha de 6 anos, que ela me pergunta sobre a questão de pintar unha, tal, eu digo, olha, isso aí tem nada a ver com sua salvação, não tem nada a ver com sua vida espiritual. Agora, você está num grupo que resolveu fazer assim, tá? E prova de espiritualidade, inclusive, é a gente obedecer. Obedecer não é... Agora, pintou a unha, cortou o cabelo, vai deixar de ser
de ser filho de Deus? De forma nenhuma. Essa questão só tem a ver com o dogma daquela igreja ali, daquela comunidade. Cada comunidade tem um dogma. Mas não vamos colocar isso, né, como impedimento das pessoas servirem a Deus. Isso é legalismo, isso é uma coisa horrível, isso Deus abomina. Vamos ensinar as pessoas a ter intimidade com o Senhor. E é óbvio, se eu tenho intimidade com Deus, né, se eu tenho humildade, né, se eu tenho amor, se eu sou dirigido pelo Espírito Santo, eu não crio caso em obedecer certas coisas. Eu não posso, o Senhor Deus não quer que eu me submeta ao pecado, né? Mas tem coisas aí que não vão influenciar em nada no nosso relacionamento com o Senhor. Mas a base vamos ter intimidade com Deus, é isso que conta. Estamos vivendo uma virada de milênio que nós não estamos tendo essa intimidade toda com Deus. Apesar de estarmos cumprindo toda a indumentária denominacional, apesar das igrejas estarem hoje muito bem financeiramente, né, se comparar a igreja cristã hoje, vou me referir aqui à igreja evangélica, com a de 100 anos atrás, hoje nós temos muito mais recursos financeiros, né, do que antes. Então hoje estamos confortáveis, igrejas com ar-condicionado, estamos assim muito bem, graças a Deus. Agora a pergunta estamos bem espiritualmente? Essa é a grande pergunta. Já houve épocas que Israel estava muito bem financeiramente. Tem relatos de que eles tinham até camas de marfim, copos de prata, mas a vida espiritual no lixo. Daí você vê que essa pregação, né, da teologia da prosperidade é uma aberração, porque só prega o conforto material, só prega a vantagem, né, material, mas não prega a espiritualidade verdadeira. Tá? E isso se alastrou nessa nação, prejudicou muito a comunidade, a fé, né? A fé se transformou numa fé materialista e hoje a gente está tentando corrigir isso, né? Bom, mas é só para mostrar essa questão da religiosa, né? O quanto que isso compete com a graça de Deus, com o relacionamento verdadeiro com Deus. Então diz, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Paulo sabia do que estava falando. Tinha muitos adúlteros lá, muitas pessoas importantes, inclusive líderes da religião, que se consideravam melhores do que as outras, melhores do que os gentios, superiores aos demais povos, mas que a vida espiritual estava desgraçada, né? Porque não tinham um relacionamento com Deus, apesar de repousarem na lei, né? Apesar do sobrenome judeu, apesar de se gloriarem em Deus. E Paulo critica isso. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Pois é. Jesus uma vez chegou lá no templo e sentou na madeira lá numa turma que estava, né, desonrando a casa de oração e outros pecados que eles praticavam lá. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, tá? Então, começa aqui uma discussão importante que vai aí se enveredar, né, já entrando na questão da circuncisão. Bom, lamentavelmente meu tempo acabou, né, mas começamos um novo bloco, né, falando da questão judaica, e vai ser importante essa discussão da circuncisão. A circuncisão era algo importantíssimo para os judeus, né? A pessoa que se circuncidava, ela era identificada imediatamente como judeu, tá? Imediatamente como judeu. E isso para eles era uma, digamos assim, uma herança israelita. E a base desse orgulho, né, que eles tinham era exatamente isso, sua relação com a lei mosaica e também essa herança israelita, o fato de descender de Abraão, porque eles imaginaram, né, que Deus os escolheu como povo, né, escolhido na terra, e portanto a salvação, já que Deus escolheu, a salvação era racial. Ora, então como é que eu identifico a raça? Circuncisão, porque Deus mandou circuncidar desde lá de muitos séculos atrás, tá? E o fato de Deus ter me dado a lei, maravilha, agora
eu sou cumpridor da lei e, portanto, sou o povo superior, sim, se Deus me escolheu. E ainda me identifica, né, como judeu, quando ele ordena a circuncisão. Então, a salvação é racial, só os judeus são salvos. Era o que estava por trás de toda essa controvérsia aqui. E o grande papel que Paulo fez com essas cartas foi apresentar, né, a verdadeira circuncisão que é feita no Espírito. É o novo nascimento em Cristo Jesus. Onde o mérito disso é só do Filho de Deus e não nosso. Bom, mas essa é uma outra discussão que a gente vai avançar. Eu convido você para a próxima semana estar conosco. Tem muita coisa aqui para a gente discutir. Está muito delicioso, né, esse tema aqui. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos. Até a próxima semana.